Eu quero comentar com vocês hoje sobre uma geração que se move e às vezes se move para a direção errada. Nós temos que nos mover na direção de Deus. O Mauro deu uma palavra maravilhosa, explicou aqui um pouco sobre o avivamento. E agora eu quero falar com vocês sobre um pombo. Um pombo. Deixa eu ver se eu acho onde está o pombo. Onde está o pombo? Achei. Vi aqui um pombinho, né? Isso. Quando nós começamos a falar sobre intimidade, a gente sempre fala da nossa intimidade com Deus. Mas eu quero falar um pouquinho da intimidade de Deus conosco. Quando Deus se sente íntimo dos seus filhos, Ele chama isso de paternidade. A intimidade de Deus para conosco gera em Deus o senso de responsabilidade paterna. E Deus olha e fala: é meu filho, é minha filha. Deus criei, eu os amo, eu tenho um propósito para eles. Então, se eles estiverem pisando na bola, eu vou corrigi-los. Eu vou discipliná-los. Eu vou criar situações para trazer eles de volta. Quem se sente sempre atraído, puxado, socorrido por Deus aqui quando está pisando na bola? Você quer largar tudo, mas você sente a misericórdia. Você sente isso? Deus. A Bíblia diz que se Deus não corrige você, você é um bastardo. Se você não se sente confrontado, se a sua consciência não dói, se o seu coração não arde, se quando você está pisando na bola, o coração não acelera mais, não dá mal-estar, tem alguma coisa errada. Ou a sua consciência está sendo cauterizada, você está ficando dormente, o nível de recusa tem se repetido tanto, de indiferença, de falta de resposta ao som da voz de Deus, que a sua consciência pode estar ficando cauterizada. Isso pode necessitar de uma pancada maior. Deus pode intensificar o nível de correção de disciplina. Por quê? Ele quer que você se mova no propósito que Ele criou para a sua vida, para você ser feliz. Deixa eu te falar, você não precisa lutar para ser feliz, Deus vai lutar para você. A felicidade não pode ser um fim em si mesmo, senão você vai se perder. A felicidade vai ser o resultado de você fazer a vontade de Deus. Ainda que você sangre e sofra para isso, você vai ser feliz. Então, Deus tem intimidade? Tem. Quando Deus, ele vê alguém entregar a vida para Ele, essa pessoa se oferece para Ele e chama Ele de Pai, Ele vai ouvir esse negócio. Ele vai receber nisso. Ele está me chamando de Pai, ou você Pai? Ou é filho ou não é. Então eu vou abençoar, eu vou curar, vou libertar, mas se eu estiver pisando na bola, eu vou dar um sacode aí, Então, toda a palavra de Deus é cheia de promessas, de derramar dons, de expulsar os nossos demônios, de nos capacitar para ser bênção. Isso aqui que o Mauro falou, com Deus nos atinge, a gente quer repartir, a gente assovia, chama os outros. A gente começa a deixar coisas, como falamos também, a questão do Kadosh, do Al-Josiane, é a questão do Kadosh e do ser santo. Você acaba tendo que cortar coisas, sons, às vezes cortar relacionamentos, cortar lugares da sua vida, porque senão você vai fugir da promessa. Mas as promessas são para nos curar, nos libertar, nos encher do Espírito Santo. Então, Deus tem um propósito para nós. Ele quer que nós vivamos os seus sonhos individualmente, como família, como corpo e socialmente. Deus quer que você ajude a ganhar São Paulo, transformar São Paulo e daqui para outros lugares, Campinas, onde você estiver. Deus tem um papel social para você. Quando você tem um encontro com Deus, você vai se achar também em um desafio social e comunitário. Você vai encontrar o seu lugar no corpo, mas vai encontrar o seu lugar na cidade. Deus quer você agindo em um território.
se movendo, se deslocando nesse território pela fé, de maneira especial. Então, é muito importante. Outra coisa que você precisa saber, e que isso fique muito claro para você. Esses dias uma aluna minha na aula de teologia, eu sou professor de teologia, e um aluno contou que ele teve um acidente terrível, entrou em estado de coma, e esse coma era induzido. Então, enquanto ele estava lá, todo dia, 4 horas da tarde, ele via uma senhora velhinha de cabelos brancos, que entrava no UTI, chegava lá e orava por ele. Ele lembra de ouvir ela ler a Bíblia e orar. Então ele foi melhorando, eles tiraram ele do coma induzido. E aí, naquele dia, ele falou: hoje eu vou conhecer essa senhora que tem vindo me visitar todo dia, 4 horas da tarde, e eu vou agradecer ela. Eu não contei isso aqui sexta-feira, não, né? Quem estava aqui sexta-feira? É porque depois dos 35 anos, às vezes você dá uma falhinha de memória, tá? Depois dos 55 não para. É direto as coisas. Aí ele falou: hoje eu vou conhecer essa senhora que vem me visitar todo dia, 4 da tarde, aqui no TI, que eu nunca vi, não conheço. Então, ele sentia que em coma, às vezes ele abria um pouquinho os olhos e ele via aquela sombra. Mas naquele dia ela acordava, 4 horas da tarde ela não veio. No outro dia ela não veio. Ele, preocupado, chamou as enfermeiras, e as enfermeiras falaram: não vimos não. Esse setor aqui não está recebendo visita essa hora. Não sabemos o que você está falando. Aí chamou o chefe de enfermagem, chamou um dos médicos, falou: não tem nenhum registro, ninguém entrou aqui os dias que você estava aqui 4 horas da tarde para orar por você. Ninguém entrou aqui, desculpa. Esse moço Mateu, de confissão kardecista, e aí ele disse que realmente ele tinha contato com entidades, mas não acreditava no Deus Pai de Jesus Cristo. Mas a partir daquele dia ele entendeu que Deus tinha visitado ele na forma de uma velhinha. E uma aluna se levantou e falou: certamente Deus tem um propósito enorme, um grande propósito na sua vida. Porque com essa experiência que você teve, sobreviveu à prova. Eu falei: não, senhora, tem nada a ver. Você desculpa, eu não concordo que o que você está falando, que o milagre que viveu, essas visitas, é o que confirma que Deus tem um grande propósito para a vida dela. Não, eu não concordo. Eu não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é que a vida é um dom. Escuta o que eu vou te falar. Deus te elegeu para viver. Deus te escolheu para nascer. A partir daí há um grande propósito. Se você vai querer ou não, vai depender muito da maneira que você responde à fé. Se você ficar esperando acontecer grandes coisas para achar assim: não, agora eu sei que Deus tem um grande propósito, você vai perder tempo. Deixa eu te mostrar como é que o propósito é grande. O dia que seu pai e sua mãe deitaram, se envolveram intimamente, e os espermatozoides se encontram com o óvulo, é a maior prova que é um grande propósito da sua vida. Sabe por quê? Seu pai liberou mais de 300 milhões de espermas. Se tivesse um espelho, eu ia pedir para você olhar para você. E aí eu fico pensando, eu olho para mim, essa magreza, essa estrutura muscular poderosa que eu tenho. Eu correndo com mais 300 milhões de seres, eu não poderia chegar primeiro. Olha para mim. Eu fui eleito para a vida. Naquele dia ele apontou para mim e falou: hoje é você. Deu um papirote em mim, eu perdi a cauda e entrei naquele lugar maravilhoso, em conexão com o óvulo da mamãe, e eis-me aqui. Olha para essa pessoa do lado. Essa pessoa foi escolhida. Não negue essa verdade. Deixa eu te falar, não espera acontecer mais nada para acreditar nisso, por amor a si mesmo.
Não espere mais nada. Não deixa nada ser maior do que essa verdade. Não deixa nenhum acidente, nem morte, não deixa demônio, não deixa nenhum ser malvado te amaldiçoar, jogar praga na sua vida como se fosse nada. É tudo mentira para roubar de você uma verdade eterna de que Deus te selecionou e que há um grande propósito na sua vida. Eu queria que você batesse palma para a pessoa do seu lado. Dá valor à vida, a vida que Ele propôs para mim. Muito bem, mas como eu falei, há feridas, há problemas. Pode ser que algum garoto, alguma garota aqui foi abusado na infância. Às vezes você foi abusado. Às vezes você, rapaz, você foi abusado. Você foi abusado sexualmente, você foi estimulado, né? Aí o seu corpo foi explorado. Isso acabou gerando estímulos que causaram desejos. E isso confundiu a sua identidade. Isso defraudou a sua heterossexualidade. E por causa de desejos e experiências que você teve, aí você acha que você não é mais o ser original que Deus te chamou para ser. Não aceite essa mentira. Independente dos seus sentimentos, suas sensações físicas, Deus criou você um ser maravilhoso, que foi ferido, que foi machucado. E Deus olha para você, principalmente você que já entregou a vida para Ele e começa a se afastar, se mover na direção errada. Ele fala: eu não abro mão de você. Não vai ser fácil se você me deixar. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. E Deus, Ele faz tudo o que Ele precisa fazer para nos socorrer. Ele pode permitir várias circunstâncias, coisas esquisitas, para nos trazer de volta, para nos mover no sonho que Ele tem para nós. Por isso, descobrir a vontade do Senhor, conforme Efésios, no capítulo 5, 14, 15, 16, 17, é o mais importante. Qual a vontade de Deus? Qual o plano de Deus para a minha vida? E às vezes Deus vai aparecer para nós em outra forma. Em outra forma. Ele pode aparecer para nós de uma forma que nós achamos que não tem nada a ver com Ele. Agora, quando Deus se manifesta e eu percebo que é Deus, eu preciso voltar para Ele. Eu preciso voltar para a palavra, para a oração. Escolher Deus precisa acontecer todo dia. Precisa acontecer o dia todo, na verdade. Todo dia, o dia todo. Vou lembrar da palavra, eu vou lembrar da promessa, eu vou lembrar da verdade. Eu quero Deus, eu vou procurar obedecer rapidamente aquilo que está claro para mim. Pode ser que você vai ter que se envolver em sacrifícios espirituais. Pode ser que você vai jejuar. Outra vez que eu vier aqui, eu vou falar um pouco sobre jejum. E eu quero contar para vocês a minha experiência de 50 dias de jejum. Eu quero contar para vocês sensações de mortes terríveis que eu tive na minha vida. Mas Deus me sustentou por um propósito. E eu vou repetir o que eu falei aqui, Regina. Um dos motivos era para estar aqui hoje, para falar para vocês desse ponto. Uma das coisas que nos leva a fugir da vontade de Deus, ouça o que eu vou te falar, é fugir do meu discipulado, é fugir da minha igreja, é desprezar, que eu falei ontem, às vezes a minha igrejinha, essa igrejinha aqui. Porque quando a gente fala do templo de Salomão, dá uma vontade de ir lá ver aquela maravilha, né? Às vezes dá vontade de você receber uma oração de Edir Macedo. Amém, pessoal? E olha, é maravilhosa, imagina. Bolsonaro recebeu a oração dele, tá de parabéns. Tem muitas coisas difíceis para nós que nós não concordamos. Mas Deus também tem usado eles no evangelismo como nunca. Silvio, que pombo é esse? Deixa eu falar para você. O nome desse pombo que eu vou falar hoje é Johan. Fala, Johan. É um pombo chamado Johan. Silvio, quem que é o Johan? O Johan é o Jonas. Jonas significa pombo.
pombo que não queria levar a mensagem. Você sabe que os pombos, eles têm uma capacidade fantástica. Eles são aves que, onde eles nasceram, você pode levar eles para distâncias enormes e eles conseguem voltar para o mesmo lugar. Os pombos foram escolhidos em grandes guerras para levarem pequenas mensagens codificadas no seu pezinho. Tinha até um desenho animado do Dick Vigarista e do Butley, né? E que sempre ele tentava dizer: é o pombo, vem do pombo, pombo. E eles tinham que interceptar o pombo para pegar a mensagem do pombo, né? Ele era inimigo. Mas, Silvio, o que aconteceu com o Johann? O Johann, ele viveu uma história 750 anos antes de Cristo. Participou do reinado de um homem chamado Jeroboão II, um rei de Israel, que não foi um bom rei. Nessa época, Nínive era a grande capital persa. Essa Nínive era uma grande cidade do reino da Síria, entre 120 a 600 mil habitantes, considerando que por regra não se contavam homens, tá? Mas isso é uma possibilidade. Ali em Nínive, mais ou menos 30 anos depois, nasceu um homem chamado Senaqueribe, uma máquina de guerra. Senaqueribe, um assassino mortal, um inimigo do povo de Deus, que causou muita morte. Agora, o que aconteceu com Jonas? Deus chamou Jonas, deu uma mensagem clara para ele. Talvez a mensagem não está clara para você, talvez você ainda não ouviu o que Deus quer para você, mas deixa eu te falar, Deus vai deixar a mensagem clara dele para você. Talvez nesses dias muitas coisas estão clarificando para você, mas no caso do Jonas, eu quero falar que estava claro o ideal de Deus para ele, o que ele tinha que fazer. Só que assim, Jonas, infelizmente, ao invés de se mover na direção de Deus, ele resolveu lutar contra Deus. Deus falou para ele ir para Nínive e ele não quis ir. Os estudiosos dizem: Jonas não fugiu por medo ou por omissão. Jonas fugiu porque não concordou com Deus. Jonas não era covarde. Jonas tinha pegada. Ele não tinha medo de morrer por Deus. Já era um profeta conhecido. Mas Deus falou: eu quero que você vá para Nínive. Ele falou: mas eu não concordo com você, Deus. Eu não concordo com você. Nínive já tinha trazido muito sofrimento para o povo. Muito sofrimento. Jonas tinha desenvolvido uma mágoa muito grande, um rancor contra a capital do rei da Síria. Jonas desenvolveu um rancor. Ele não queria que Deus socorresse Nínive. Ele não queria que Deus alcançasse os moradores da nação. Eles merecem ir para o inferno. Eu quero que Deus mate eles. Deus me usar para salvar esses caras aí. Nem a pau, Juvenal. Deus, eu não concordo. Então Deus mostrou para ele: mova-se na direção de Nínive. E nós vamos ler alguns textos agora. E eu estou falando para você hoje que a mágoa, o rancor, o ódio, e principalmente o que eu não gostei da direção que Deus me deu, eu não concordo. Eu posso sair da igreja, eu posso abandonar a minha fé, ao invés de conversar com Deus e procurar entender o propósito de Deus. Então, a Bíblia diz em Mateus 6,14: se você não perdoar quem te ofendeu, Deus não vai te perdoar. É delicado. Em Mateus 12, de 38 a 41, Jesus cita o episódio de Jonas. Algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram: Senhor, faça milagres, faça sinais para a gente ver. Ele falou assim: nenhum milagre, nenhum sinal vai ser feito para essa geração. A única coisa que essa geração vai perceber é o milagre de Jonas. Preste atenção. Essa geração tem que entender o que aconteceu com Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no útero da terra e no 3º dia ressurgirá. O que é que Deus estava falando? Essa geração tem que entender a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Essa geração tem que entender o que Deus vai fazer pela minha morte e pela minha ressurreição. O maior milagre é compreender que Jesus é o Filho de Deus, que
que morreu para pagar os nossos pecados, mas não ficou sepultado. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então ele falou: olhem para o que aconteceu com Jonas e acreditem no que aconteceu com Jonas, para vocês acreditarem no que vai acontecer comigo. Olha para mim. Quem não acredita na história do passado, do Velho Testamento, não vai acreditar no Novo. Quem não vê o Deus de milagres no passado, não vai acreditar no Deus de milagres hoje. É isso que ele falou para aquela geração: veja que Deus ressuscita mortos, que Deus faça milagres, porque Deus vai fazer um milagre. E se vocês não acreditarem nos milagres do passado, vocês não vão acreditar na ressurreição. Jesus queria prepará-los para ter uma experiência com o poder de Deus, mas eles não entenderam. Então o que aconteceu então com Johan? Diga Johan, fala o pombo fujão. Tá, Jonas 1, de 1 a 4, está escrito, Jonas 1, de 1 a 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, ou mova-se, mexa-se, e vai à grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era entre o Irã e o Iraque. Vai lá e clama contra ela, porque o seu pecado subiu até mim. Entra em Nínive e fala assim: vocês foram longe demais, o pecado de vocês está fedendo, subiu, transbordou, o copo de vocês encheu. Deus mandou avisar que o pau vai comer, vai soltar os cachorros. Ele vai soltar os cachorros. O Walking Dead vai acontecer aqui. Vai virar todo mundo zumbi. Vai morrer todo mundo. Deus falou: eu quero que você entre lá e avisa para eles que eu vou soltar os cachorros. O pecado deles chegou. Isso é um alerta para nós. O pecado sobe. Diga: o pecado sobe. Mas o pecado tem cheiro. E deixa eu te falar: a hora que o trem fede lá em cima, Deus desce com juízo aqui para baixo. Aí versículo 3, olha que bonito. Jonas moveu-se, dispôs-se para fugir da presença do Senhor. Nínive é para lá? Quer ir para lá. Mover-se contra a vontade de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar, porque de repente você vai estar na rota de colisão contra a vontade de Deus. Talvez você é um Johan aqui hoje. Talvez Deus tenha te dado uma mensagem e falou para você onde ir, e eu quero que você pense sobre isso. Não, pastor, eu não recebi nenhuma mensagem. Então Deus há de te dar uma mensagem e te apontar um caminho nesse dia, porque hoje é o dia do avivamento. Então veja só. Então dispôs-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, norte da Espanha, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diga: para longe da presença do Senhor. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Eu já caí em situações que eu fugi de Deus. Primeiro sinal: não queria ir em culto, não queria ir em reunião. Deus teve misericórdia de mim. Nunca me afastei da igreja, mas um desejo de fugir, de me esconder, porque eu sabia o que Deus queria de mim, mas eu não queria fazer. Então ele fugiu para longe, ele se moveu para longe. Mas, olha só o versículo 4, olha que intimidade de Deus, olha como Deus é íntimo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O que foi cantado aqui hoje? Quem que é o vento? Quem que é o vento que foi cantado aqui hoje? Quem que é a tempestade? Vocês cantaram a palavra de hoje. Vocês confirmaram essa mensagem para mim. Deus falou. Deus fez. Deus mandou uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Primeira coisa: estou fugindo de Deus? Eu estou como Johan no lado oposto? Será que Deus já está criando tempestades, ventos, situações para dizer: ei, você está na rota errada, ei, preste atenção, volta, você está rejeitando a vontade de Deus? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e nós rejeitamos a vontade dele, isso significa se afastar dele. O que é isso? Eu não quero mais orar, não quero ler a palavra, eu não quero jejuar nem de delícia, nem de Coca-Cola mais no jejum, não quero ir mais no culto, não quero ir na célula.
discipulado, receber pessoas aqui na minha casa ou na casa dele para ele orar comigo, perguntar sobre a minha vida. Não quero, eu não quero. O que é mais fácil? Entrar no barco e fugir dos propósitos de Deus. Agora preste atenção. Jonas pagou caro e pôs a mão no bolso. Você sabe que passagem comprada na última hora mais cara, somente de avião. Mas se é para fugir de Deus, às vezes é para dar o dízimo e oferta, não dou não. Mas para fugir, quanto que é? É cartão de crédito, é empréstimo. Quando o ser humano resolve pecar, ele põe a mão no bolso e ele paga a passagem de última hora. Pagou caro. Às vezes na fuga, preste atenção, nós pagamos muito mais caro do que o que Deus nos pede para servir. Será que eu estou certo? Agora o pior, sempre que a gente quer fugir, a gente encontra um lugar chamado Jope. É um porto. A palavra Jope é formoso, é bonito. Sempre na fuga parece que tem um lugar bonito, tem um lugar gostoso. Jope é a belezura da fuga. É um lugar bonito. Não, eu estou fugindo, mas que beleza, que paisagem. Olha o mar, que lindo. Eu estou olhando para a beleza, mas estou fugindo. O diabo sempre vai ter um barco ancorado em Jope, esperando os fujões pagarem uma passagem cara para levá-los para longe da presença de Deus. Satanás tem um porto, ele coloriu o porto, ele coloriu esse lugar. E o que é o pior disso tudo? Esse barco vai te acolher e vai te levar. Qual que era o problema de Jonas? Muito inocente. Ele achava que Deus era só um Deus tribal, Deus territorial. Não, Deus está agindo aqui, é Parque do Carmo aqui? Não, Deus age só ali no bairro do Parque do Carmo. Eu vou mudar lá para outra região. Eu vou longe da igreja. Eu não quero encontrar com mais ninguém. Ou eu vou mudar de cidade. Deus não é bairrista, Deus não é tribal, Deus não é territorial. Deus vai atrás de quem Ele quiser, porque Ele se sentir Pai responsabiliza Ele. Agora, amados, até onde Deus pode insistir conosco? Até onde uma pessoa que se sente íntima, até onde uma pessoa que te ama pode ir atrás de você? Até onde uma pessoa pode entrar e se meter na sua história, se ela acreditar que tem um propósito de Deus na sua vida? Eu vou te falar, ela pode entrar e bater na sua porta a hora que ela quiser, você gostando ou não. Se ela te ama, ela vai ser empurrada por Deus. E às vezes Deus já está te chamando, você se sente incomodado. Tempestades e ventos lançados pelo Senhor. Essa situação é muito importante entendermos. Deus pode criar tribulações, Deus pode criar situações e causar grandes sofrimentos. Deus pode? Pode. Agora, Deus tem uma promessa: depois da tempestade vem a bonança. Tem chuva, tem tempestade na sua vida? Pense bem agora. Agora, sabe qual que é o problema? Quando eu estou fugindo de Deus, eu não me importo com os outros. Eu não me importo com a tempestade que aconteceu por causa da minha vida. Eu posso levar a tempestade para a vida dos outros. Jonas 1,5, a Bíblia fala que os marinheiros estavam cheios de medo e cada um clamava para o seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado dormia. O cara fugindo de Deus, entrou no barco, Deus mandou tempestade, a chuva caindo, começou a balançar o mar, o navio balançando, e ele dormindo, sono da fuga. Diga, sono da fuga. Sono da fuga. A fuga gera uma sonolência, gera um entorpecimento, embriaguez. Puxa vida, a Bíblia diz: Jonas, porém, desceu ao porão e se deitou e dormia profundamente. Esse porão, deixa eu te falar, o porão da fuga é uma sepultura de morte espiritual. A
pessoa acha que ela está dormindo, mas ela está morrendo. Ela acha que é só uma soneira. Ela entrou num barco fugindo de Deus, e ela não se importou com o que estava lá fora. Jonas pensou que o porão ia impedir ele de enfrentar a tempestade. Ninguém pode fugir de Deus. Você pode cavar o buraco mais profundo. Salmo 139 falou: ainda que eu entre no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Irmão, eu quero te falar sobre isso, que eu quero que você sinta o amor de Deus. Que se Deus não for nos porões da nossa vida, se Deus não entrar nas covas que nós furamos, ninguém aqui se salva, nem eu nem você. Mas abre seus olhos e veja o que essa tempestade está causando. Preste atenção. O navio quase afundando, Jonas dormindo. Quais são os sinais que estamos sendo indiferentes com os problemas espirituais que nos envolvem? Podemos dormir dois tipos de sono: um sono profundo, que é o sono da fuga, que na verdade é um sono de morte espiritual, é um sono de depressão, é um sono de medo. Mas eu posso estar cheio de problema e fazendo a vontade de Deus e dormindo tranquilo. Você pode dormir um sono de paz, mas não entre nos porões da fuga, porque senão você vai dormir o sono da morte. Olha, esses dois sonos podem se parecer, os dois são profundos, mas um está te matando e o outro está te ajudando a descansar, para você acordar a hora que amanhecer e começar um novo dia cheio de esperança. Mas o outro no porão, a tempestade não vai passar até que algo pior aconteça. Se você não sair do porão, preste atenção: um abismo chama outro. Para agora. Está fugindo, para agora. Preste atenção, procure ajuda, confesse seus pecados, peça orientação, porque senão vai ficar pior. Então, está aqui, ó. Todos estavam sofrendo, nós lemos, invocando seus deuses. Aí eles começaram ali a invocar os seus deuses. Jonas nem se importou com eles. Jonas não percebeu que ele estava causando tormento na vida dos outros, que ao invés de levar a bênção, ele virou maldição. Ele fugiu de Deus, Deus punindo ele, e as pessoas começaram então a chamar os seus deuses. Olha aqui como é que ele estava cego. Gente começou a chamar por Baal, Astarote, Azerá, Moloque, Tranca-Rua, Iemanjá, a rainha do céu. Se o Chico Xavier tivesse aqui, eles tinham chamado ele também. Ó, preste atenção tanto que o trem foi pegar. O cara dormindo, os caras orando, rezando, fazendo Pai Nosso, fazendo Ave Maria. Todo mundo ali em cima tentou chamar um Deus, menos o crente. Todo mundo viu que o mar empolou. Todo mundo pensou assim: vai lascar tudo, nós vamos morrer. Baal, Astarote, Azerá, Exu tal, todo mundo orando. Mas o Jonas, quando a gente está fugindo, o pau está comendo e a gente, ó, não está nem aí. Nós não vemos os nossos pais irem nos centros, nós não vemos os nossos amigos usarem drogas. Eles estão vendo que o barco está afundando, mas você, o crente fugindo de Deus, você se torna frio. Se mover na direção contrária causa frieza no meu coração. Eu não vejo mais a idolatria, eu não vejo a cegueira dos outros, eu não me importo se o barco vai afundar. Eu não concordo com Deus, eu não concordo com a igreja. Eu vou sair, estou fora. Outra coisa, preste atenção, tanto que esse povo é inteligente. Quando eles viram que o barco estava afundando, a Bíblia diz que eles começaram a lançar a carga do navio fora. Porque é isso que você tem que fazer. Certinho. O barco está afundando, eu vou ver o que está pesando. O que será que está errado? Não, é a pornografia. Não, o que está errado aqui é o uso de cartão de crédito, sou compulsivo. Quero ter. Você começa a jogar do barco. Você começa a procurar qual que é a raiz do... Eu não quero afundar, então vou começar a jogar a carga fora. Mas preste atenção, isso é no mundo natural. No mundo espiritual, nós precisamos buscar um discernimento de Deus para saber o que é que está afundando o nosso barco. Mas aí fora não, as pessoas começam a jogar tudo. Preste atenção,
Quando você não tem Deus, o que você pode jogar fora? No mundo, problemas as pessoas descartam. E se elas acharem que você é o problema, mano, eles vão te descartar. Porque aí no mundo é salve-se quem puder. Eu quero me salvar. Vou jogar tudo fora. E o que acontece? Isso que eu vou falar aqui agora vai doer. Quando a gente está fugindo de Deus, nós estamos dispostos a morrer, mesmo sem cumprir o chamado de Deus. A fuga, ela rouba tanto a minha razão de viver, que eu não quero mais viver. Não importa se eu cumpri o propósito, não importa se eu nasci para fazer algo, não importa mais se Deus tem uma missão para mim, eu não quero fazer. Então, eu estou disposto a morrer sem viver o propósito, sem viver o projeto de Deus. Você vai prestar atenção, você vai entender o que eu estou falando. Então Jonas preferia morrer a se esforçar por obedecer a Deus. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: peguem-me e me joguem no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. O pessoal jogou tudo, não acabava o problema. Conversaram com o outro: foi você? Ele falou: não, foi eu. Capitão: foi você, capitão? O que você está fazendo, capitão? Você está roubando? Você é marxista? Você está roubando todo? Não, não estou não. Quem que sobrou? Até um cara dormindo no porão. Aí eles falaram: ninguém pode dormir nessa hora, o barco está afundando, não é hora de dormir. Esse cara parece que não tem Deus, ele não invocou o Deus dele, então o problema está com ele. Ele não ora, ele não clama, ele não ajudou a gente a descarregar e descartar as coisas do barco. Quer saber? A ficha de todo mundo caiu, o problema é ele. Aí falou: o que a gente faz ali para parar a tempestade? Aí deixa eu te falar uma coisa muito importante. Jonas tentou aliviar aquelas pessoas. A profissão de assistente social é maravilhosa. Aqui tem assistentes. Que Deus use vocês. E Deus está usando muito a assistência social, para que através da assistência social as pessoas sejam socorridas e evangelizadas, tá? Mas Deus não nos chamou para fazer assistência social como um fim em si mesmo. Toda assistência social tem um propósito, mas veja só: Jonas, ao invés de ser um ganhador de almas, para salvar a alma do inferno, ele resolveu salvar as pessoas só da tempestade. Ele quis resolver só o problema da hora. Falou assim: me joga no mar que acaba o problema. Me joga no mar que acaba o problema. Aí vocês vão ficar de boa, aí vocês vão chegar ao destino de vocês. Quando eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou a fim de fazer alguma coisa boa, eu estou disposto a me sacrificar, eu quero que as pessoas fiquem bem. Mas o que Deus queria que Jonas fizesse? Que Jonas salvasse aquelas pessoas. Quem dera Jonas tivesse falado assim: eu errei, faz o seguinte, vira o barco e vamos voltar para o lugar de onde saímos. Dá a volta, metanoia, arrependam-se comigo. Eu estou fugindo de Deus, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Vamos voltar para o porto, e do porto eu volto para Jerusalém, e de Jerusalém eu vou cumprir a missão. Volta para lá, porque aí vocês vão ver que o mar vai se acalmar. Não quer fazer a vontade de Deus, me joga no mar. O que o pessoal fez? Vai lá, pessoal, no 3. Aqui o que importa é se salvar. Tem que descartar o Jonas? A gente descarta. A gente quer ficar bem, a gente quer ser feliz, a gente quer chegar no outro lado do mar. No 2, no 3 agora. 1, 2, 3. Vamos ver se
não tinha asa. Para onde o pombo foi? Para o mar. O pessoal ficou bem. Lá no mundo, se você der pão e circo para eles, se você der comida, ajudar eles, está tudo bem. Até votar em vocês, eles voltam. Você ajudou eles. Mas Jonas não foi chamado para ser só um assistente social. Ele foi chamado para ser um pastor e um missionário. Ele podia ter salvado aqueles homens. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha só. Quando nós preferimos morrer a fazer a vontade de Deus, nós perdemos a razão da nossa existência. Nós assimilamos o espírito de desistência. A morte é uma opção de vida. Eu não quero Deus, mas eu quero viver. Eu vou para longe. Não quero saber mais da fé. Não se mova nesse caminho. Essa não é a vontade de Deus. Não permita você ser descartado, jogado no mar. Deus tem um propósito para você. E eu queria que você repetisse. Fala nesse momento. Eu repreendo o sono da morte. Eu não quero ir para o porão. Eu não quero fugir de Deus. Eu não quero ser descartado. Fala espírito de morte, espírito de fuga. Fala, saia da minha vida agora. Fala, eu quero a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Vamos caminhar rápido aqui. Olha aqui. Então, Deus quer nos ajudar a viver o arrependimento. Ele podia ter voltado, não viveu, não voltou. Como é que eu posso sair do abismo da minha vida, Silvio? Primeira coisa, você tem que se esforçar e perceber que Deus pode aparecer em outras formas. Veja as outras formas para te ajudar a voltar para a vontade dele. Então vamos lá, eu queria que você projetasse uma forma aqui legal. Você pode projetar aquele primeiro slide? Quero que você olhe para esse aqui. Ó. Vai ficar bonito esse negócio aí. Ele vai projetar ali. Tá? Diga Deus em outra forma. Deus quer te levar de volta para a vontade dele. Vamos lá. Jonas caiu no mais profundo abismo. Ele caiu no mar. Preste atenção. Aqui o mar representa o mundanismo. Representa a morte profunda. O mar representa um buraco sem fundo, é sensação de queda livre. Você nunca chega ao final. E aí a Bíblia começa a falar conosco em Jonas 1,17. Ordenou o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora eu quero falar para vocês de uma forma estranha de Deus. Um Deus esquisito. Alguns anos atrás passava um desenho animado bonito de jovens titãs. Eles eram super-heróis, eles tinham muita força. E tinha gêmeos nesse desenho animado. Tinha um rapaz e uma moça. Eles eram gêmeos. E eles tinham um anel quebrado no meio. E quando surgia alguma coisa impossível, eles chegavam um perto do outro, encostavam um anel no outro e diziam: super gêmeos ativar! Aí acontecia uma explosão. Ela tinha o poder de se transformar em algo líquido. E ele tomava forma animal. Então ou era água, ou era gelo, ou era vapor. Mas ele virava qualquer animal. Eu achava isso lindo, porque assim, os super gêmeos, eles não valiam nada sozinhos. Preste atenção. Os super gêmeos não valiam nada sozinhos. Para algo grande acontecer, para enfrentar um mal impossível, eles tinham que aproximar um do outro, encostar os anéis e gritar: super gêmeos. Eles tinham que dizer: somos carne, somos sangue, somos um. Somos parte um do outro, sozinho não somos nada. O que eu sempre achei bonito não foi o ritual, não era a beleza do anel, não era o ritual do que falava. O que me encantava
era que, puxa vida, eles conseguem tudo juntos. Eles não são nada sozinhos. Tem um espírito, o Paulo falou de um espírito de unidade hoje. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando Deus quer nos resgatar, Ele toma formas esquisitas. Projeta outra imagem. Aqui tem um grande peixe. Olha a outra imagem aqui. Essa imagem é ictsoia, transliterado ictus. O que significa ictus? Iesos Christos Theo Ios Soter. Preste atenção, eu quero te mostrar a forma de Jesus Cristo no Velho Testamento. Transliteração está aqui, ó. Iesus Christus Theo Ios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Olha para mim. Sabe qual que era o principal símbolo do cristianismo e até hoje ainda é? Ictus. Só que aqui em Jonas não é só Ictus, é o grande Ictus. Porque tem Ictus que é peixinho, é piaba, entendeu? É lambari, Ictuzinhos. Mas tem um grande Ictus. Olha para mim. Eu quero te mostrar Jesus Cristo de uma forma que você nunca viu. Eu quero te mostrar o Evangelho em Jonas, porque Jesus ele vai para Jonas. Ele mostra o que aconteceu em Jonas. Esse grande peixe só poderia ser uma pessoa no Velho Testamento. Iesus Christos Theo Ios Soter. Ele só poderia ser Jesus. O mar não pode assustá-lo. E deixa eu te falar, o mundo não assusta Jesus. O crack não assusta Jesus. A prostituição não assusta Jesus. O roubo não assusta Jesus. O marxismo não assusta Jesus. Na hora que Jesus quer ganhar um homem, deixa eu te falar, ele entra no mundo desse homem. Ele entra no seu mar. Ele entra na sua depressão. Ele entra no seu abuso. E ele entra e engole ele. Quero te desafiar, pedir Deus para te engolir hoje. Eu queria que você deixasse o Evangelho te engolir. Eu e você estamos procurando intimidade com Deus. Deixa eu te falar o que é intimidade. Intimidade é quando você é engolido por Deus. Você está orando, você está buscando Ele? É isso aí. Continua buscando, mas deixa eu te falar. Quando Deus te buscar, mano, Ele vai te engolir. Ele vai te pôr dentro dele. Ele vai te deixar no útero dele. Você sabe o que significa novo nascimento? É nascer de Deus. É nascer do Ictus. É nascer do Evangelho. Eu posso estar na desgraça da imoralidade, da pornografia, do roubo, do abuso. Mas quando o Ictus entra no meu mar, no meu mundo, eu posso estar fugindo dele que ele vai me... Quem quer ser engolido pelo Evangelho? Você quer ser engolido pelo Jesus Cristo, Deus e Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Deixa ele engolir hoje. Deixa o Evangelho acabar com sua vida. Deixa o Evangelho te matar. Deixa o Evangelho matar o abuso. Deixa o Evangelho matar a defraudação que aconteceu com você. Deixa o Evangelho matar a sua depressão, o seu ódio, a sua mágoa, o seu rancor. Mas deixa eu te falar, isso vai doer. Quando o Evangelho me engole, eu começo a sentir o abismo de verdade. Eu sinto que para nascer de novo eu tenho que morrer para o pecado. Eu tenho que morrer para a minha rebeldia. Eu tenho que dizer, Deus, eu discordava contigo, mas assim, agora eu estou aqui do Evangelho. O Evangelho está me engolindo. Eu estou entendendo a Escritura, eu não consigo me livrar dela. Deixa eu te falar, o Evangelho é muito pior do que o mar profundo. O Evangelho é muito mais poderoso. Eu queria que você realmente entendesse que quando Deus é íntimo com você, Ele não vai ficar do seu lado, mano. Ele não vai te dar uma
não vai chegar onde você tinha que chegar, você vai fugir. Silvio, como é que eu faço isso? Fala para ele que você quer. Você já pisou na bola, você já foi muito longe, mas agora um grande peixe, e eu queria que você notasse assim, eu queria que você notasse: o grande peixe é um grande pescador. Eu quero casar minha mensagem com a mensagem do Mauro, porque só um grande pescador sabe onde jogar as redes. O cara sabe onde estão os peixes, se ele for o chefe dos peixes. Se ele que cria os peixes, se todos os outros peixinhos temem a ele, se todos os outros peixinhos sabem que ele é o autor da existência, ele vai falar para os peixes. O Mauro falou hoje de uma grande pescaria, mas deixa eu te falar, antes de pescar tem que ser pescado. O Evangelho a gente pescou, você já foi pego, está enganchado. Eu estou falando para vocês, às vezes as coisas não ficam muito claras, mas é exatamente isso que eu quero dizer para vocês: que esse grande peixe, esse íctus, é Jesus Cristo no Velho Testamento. E Cristo vai trabalhar o novo nascimento, Ele vai ressuscitar você da pior desgraça da sua vida, e você nunca mais vai ser o mesmo. E Ele vai chegar para a sua vida como Ele chegou para Pedro, lá em Lucas 5,10, como o Mauro Júnior falou hoje. Ele vai mostrar para você que Ele vai suprir você. Ele vai mostrar para você onde pescar. Ele não vai deixar você ser um pobre miserável. Ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. Ele vai prover a sua vida. E a hora que você vê o poder dele, aí você talvez vai fazer como Jonas. Fala: Senhor, eu não presto para nada. Você vai fazer como Pedro: eu não presto para nada. Eu sou pecador. Eu sou pecador, afasta de mim. Só que ele está diante de um pescador, um grande íctus. E esse grande pescador, esse grande peixe olha para Pedro e fala assim: seus pecados eu perdoo. Estou preocupado com o seu passado. Tem alguém aqui que não tem passado? Talvez pode ter alguma criança aqui que ainda não tem passado, mas eu tenho passado. E se eu fosse olhar para o meu passado, eu não poderia estar aqui agora. Não sei você, mas eu não poderia estar aqui agora. Mas teve um momento na minha vida que um grande peixe me engoliu e mostrou o poder dele, que eu podia me salvar do mar profundo, das minhas fugas, dos meus medos. E ele podia agir na minha vida como nunca eu imaginaria. E como ele agiu na vida do Pedro, e ele falasse: daqui para frente você vai ser um íctusinho, e você vai ser pescador de íctus, homens. Você vai ser pescador de vidas. Os seus pecados eu perdoo. O importante não é daqui para trás, o importante é daqui para frente. Maurão contou uma experiência muito importante, que ele acabou com um namoro, ele era apaixonado. Ele custou ouvir a voz de Deus. Ele vai para o mar profundo, aí que você teve que engolir ele. Você tem que acabar com alguma coisa aqui hoje. Silvio, o que precisa acontecer na barriga do peixe? Se o Evangelho começa a me engolir, o que precisa acontecer? Olha aqui o que precisa acontecer. Aí em Jonas começa a orar dentro da barriga do peixe. E aí nós vemos que Jonas é um homem da palavra. De Jonas 2:2 até Jonas 2:9, de Jonas 2:2 até Jonas 2:9, é só oração, é só pedir socorro, é só pedir perdão, é só falando: me dá uma nova chance, muda a minha história, eu quero te servir, eu quero voltar para ti. Jonas, ele mostra que ele é um homem íntimo com Deus, ele é um homem da palavra. Jonas ora salmos. Silvio, mas Jonas não fez oração espontânea, não. Ele não orou nada novo. O que ele ora? Ele ora o Salmo 18:6. Ele ora o Salmo 121. Ele ora o Salmo 18, 4 a 5. Ele ora o Salmo 42. Ele ora o Salmo 139. Ele ora o Salmo 5, versículo 7. Ele ora o Salmo 6, 9. Ele ora o Salmo 33. Ele ora o Salmo 142. Ele ora o Salmo 3:8.